E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim finalmente falar pra vocês o que aconteceu, porque que eu sumi durante quase um mês aqui do YouTube. E eu vim explicar pra vocês o que aconteceu nesse processo, né, que teve coisas que acabaram me segurando um pouco. Eu tive que lidar com algumas coisas, resolver algumas coisas que influenciaram diretamente tanto a minha autoestima quanto a maneira como eu lidava com as coisas. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu até pensei em não fazer esse vídeo porque só voltar do nada, assim. Mas eu vi um vídeo da Ana, do Pausa pra um Café, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E aquele vídeo ele me deu, inclusive, um empurrão, um gás, assim, porque ele foi muito esclarecedor em diversos aspectos de como eu me senti em relação ao YouTube. E eu acho que esse é o tipo de vídeo que todo mundo que produz conteúdo faz em algum momento. Eu já fiz ele uma vez, que foi quando o canal sofreu a maior transição, que foi quando eu passei a falar de anime, basicamente. Mas agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu um pouquinho desse processo. Então existem duas coisas que acabaram me segurando quase um mês fora daqui. Primeiro a questão de autoestima e insegurança, porque eu agora com 30 anos de idade coloquei aparelho, tá? Aparelho no dente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas eu coloquei aparelho com 30 anos de idade. E isso é uma coisa que, tipo, eu levei um tempo pra lidar. Eu tô gravando esse vídeo totalmente inseguro de como eu tô interagindo com ele durante a conversa e tal. Isso vai ser um bom teste, inclusive. E eu sempre estranho a maneira como eu falo, eu tenho medo de ficar estranho, eu tenho medo de, sei lá, cuspir em vocês em algum momento. São coisas que, tipo, é uma coisa que eu ainda não sei lidar muito bem, assim, né? A maior parte das pessoas que usa aparelho deve passar por um processo parecido, não faz nem um mês que eu tô com ele, e isso é uma das coisas que mais me segurou, assim, eu não conseguia gravar porque eu me sentia muito inseguro como é que eu ia aparecer com ele na frente da câmera, como é que eu ia falar e tudo mais. Mas em algum momento eu precisava fazer pra ver como é que eu ia ficar, ver o que eu precisava melhorar e tudo mais, né? Então esse vídeo vai ser o maior teste, inclusive eu só vou saber depois de pronto, porque essa é outra das questões e talvez a mais intensa que me segurou, assim, e que atrapalhou muito o meu processo de criação. Qualquer pessoa que me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho muita falta de vista. Eu tenho, tipo, algo em torno de 5 graus, eu tenho miopia e astigmatismo, né, nos dois olhos, tipo, eu sou bem cegueta. Então, tipo, essa é uma coisa que me acompanha desde os meus 6 anos de idade e tá tudo bem. Só que nesse último ano eu tive que lidar com uma coisa que eu nunca tinha presenciado, nunca tinha nem ouvido falar, que foi um problema de diplopia, né? Eu fiz um óculos novo em maio do ano passado e lá pra setembro, outubro, eu comecei a ter visão dupla, que é a diplopia que a gente fala, né? Eu comecei a ver as coisas assim meio que um reflexo do lado delas, o meu olho cansava e eu perdi a noção de profundidade, tipo assim, é uma parada horrorosa de lidar. Então eu tive que parar de dirigir, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, começou a me atrapalhar pra consumir coisas, eu não conseguia assistir coisas na televisão, eu tinha que assistir tudo meio de perto, eu conseguia ficar no computador, mas em determinado momento a minha vista duplicava, cansava um pouco. Então assistir coisas e ler no computador eram muito frustrantes. E não era diferente quando eu fazia coisas, tipo, com mangá físico, por exemplo. Inclusive agora eu tô vendo o ring light, tipo, se duplicar assim de uma maneira absurda. É insuportável, mas acaba acostumando. Então, tipo, isso prejudicou bastante, não eu produzir conteúdo, mas eu consumir as coisas que eu gostava. Porque eu passei a usar mais do meu tempo consumindo coisas que eu assistia, por exemplo, de maneira despreocupada. Tipo, ao invés de anime, algumas séries que eu nem tava afim de assistir, eu assistia porque, sei lá, eu não me importava se eu não conseguia prestar tanta atenção, ou se eu me perdia às vezes na legenda. Então, pra mim, eu consegui lidar com isso. Só que aí eu comecei a não consumir muita coisa, porque, tipo, sei lá, tinha determinados mangás, coisas que eu queria ler e eu não queria estragar a experiência. E isso começou a me deixar ainda mais frustrado. Frustração é um sentimento que eu não sei lidar. Tipo, é algo que eu lido muito mal, com qualquer tipo de frustração. Então isso eu comecei a sentir muito, porque tinha obras, coisas que eu queria ler ou assistir,
E aí quando a diplopia vinha, aquilo me frustrava, porque eu tava me divertindo, assistindo, e aquilo me atrapalhava. Então esse processo levou um bom tempo, né? Eu tô visitando, fazendo consultas, indo em médicos desde outubro do ano passado. Então eu fiz ressonância magnética para ver se estava tudo certo com a minha cabeça, se não era alguma coisa na minha cabeça. Aí um outro médico conseguiu identificar um quadro de estrabismo, né? Que é quando o olho, eles não se acompanham, vou dizer assim, né? O clássico vesgo. Nossa, vai ser horroroso falar isso aqui, mas as pessoas comumente conhecem assim. E era isso que tava me causando a diplopia. E eu finalmente, mano, quase um ano depois, eu consegui visitar uma especialista que me passou um óculos especial e que tende a resolver isso. O óculos tá para chegar, ainda eu mostro pra vocês nas redes sociais quando chegar, belíssimo, inclusive. Ele tem uma versão... E é um óculos belíssimo que tem uma versão como esse que eu já uso, que é de arinho só, de ferro, tipo assim. E tem uma versão de acetato por cima, tem óculos escuro ainda, belíssimo, belíssimo. Eu ainda vou fazer acompanhamento tanto com a estrabóloga, especialista em estrabismo, quanto o meu outro médico, meu outro oftalmologista, pra daqui um tempo ver se eu consigo corrigir ambas as imperfeições do meu olho, né? Tanto o estrabismo quanto a falta de visão com cirurgia. Então, mas isso é um processo que deve levar mais tempo e, sinceramente, se eu tiver um óculos que consiga lidar com isso, eu já tô contente no momento. Antes eu queria porque queria fazer cirurgia, agora se eu tiver um óculos que lide com isso, eu já tô muito feliz. Então, depois que eu assisti aquele vídeo da Ana, que foi um certo gatilho pra mim, né, me fez perceber que eu gosto de produzir conteúdo e eu gosto da maneira como eu produzo conteúdo. Ontem e ao longo dessa semana aconteceram algumas coisas ali, algumas notícias, uns convites que me deixaram bem feliz e pessoas perguntando por que eu não tava gravando. Então algumas coisas me fizeram enxergar o tanto de coisa legal que eu já consegui por causa do YouTube, né? Uma das referências que eu sempre falo é que, tipo, eu já gravei com a Mo e o Jack, né? Que eu assisti eles desde lá do Bunka Pop, eu gravei com eles pro Omelete. Então são essas coisas que quando eu paro pra pensar, eu vejo que, tipo, essa parada toda valeu muito a pena, assim. E que eu não podia deixar algo que eu já consegui lidar me jogar cada vez mais para trás. E, nossa, que papo de coach fudido, né? Meu Deus. Mas é que, tipo, como eu disse, o vídeo da Ana foi um baita gatilho pra mim. E aí me fez pensar nessas coisas, né? Nas notícias que eu tive ontem, por exemplo. E aí eu comecei a enxergar que, inclusive, trocadilho horroroso, mas eu comecei a enxergar como tava me fazendo falta gravar conteúdo. Tipo, tava tendo aquela trend no YouTube da RT e comentar alguns BLs que o Bly me fez, foi super legal, tem uma repercussão gigante, e eu não queria comentar, porque eu tinha medo de queimar a pauta, porque tinha vários BLs ali que eu queria falar um dia aqui no canal. Então eu percebi que eu tava sentindo falta disso aqui, e aí eu precisava voltar. E talvez eu esteja falando demais porque realmente, sei lá, eu simplesmente destrambelhei falar e eu tô gostando disso, porque eu tava muito inseguro de como ia voltar a lidar com a câmera, mas eu tô feliz do resultado porque eu tô falando bem, normalmente, só espero que o aparelho não esteja atrapalhando em nada. Então agora que eu finalmente falei melhor sobre isso, porque eu já tinha falado no Twitter, quem me acompanha lá no Twitter sabe, né, por lá, até lá eu sumi às vezes e olha que no Twitter eu tô sempre lá, então tipo, pra quem me acompanha no Twitter sabe que eu tava lidando com essas frustrações, mas agora eu sinto que eu realmente consegui lidar bem, tanto com essas frustrações do que estava acontecendo ali com o meu olho, né, com essa insegurança, com essa autoestima lá no pé que eu andava e essa ansiedade, né, de resolver logo o problema do meu olho. Agora que tá tudo encaminhado, eu acho que eu consigo lidar bem com isso de novo. E aí eu percebi nesse processo, depois que a frustração e a ansiedade caíram um pouco, eu consegui perceber no processo que o que eu mais sinto falta é de produzir conteúdo como eu produzia antes. Então, talvez a frequência não seja tão gigante como era antes. O que talvez deve mudar um pouco é o meu processo de criação, porque eu quero que ele seja menos imediatista e um pouco mais tranquilo, porque eu sinto que, por mais que às vezes eu escreva no roteiro, eu esqueço de falar algumas coisas, então eu preciso ser mais calmo, entender que o processo leva tempo e que eu preciso aceitar isso, só organizar uma rotina saudável pro canal. Então eu vou tentar fazer isso. O conteúdo não vai mudar, a gente vai continuar falando de anime, de mangá,
mangá de drama. BL ainda vai ser o carro-chefe, porque a gente precisa de pessoas falando sobre BL na internet. Eu gosto de falar sobre BL, eu consumo muito BL, eu amo BL. E a gente sabe que é um público carente de produtor de conteúdo numa maneira geral, então eu fico muito feliz de falar sobre isso. Eu me sinto muito acolhido por todo o meu público, isso é incrível pra mim. Além de falar como parte da comunidade LGBTQIA+, dá sempre aquele lugar especial para animes e para obras com temática LGBTQIA+, e o BL, claro. Então eu me sinto muito privilegiado de ganhar esse espaço, de ter tanta gente que me acompanha e gosta do meu conteúdo. E eu espero que vocês continuem acompanhando nesse novo período. Eu espero realmente que eu consiga lidar bem com esse retorno, porque tá uma sensação muito estranha de estar gravando isso, eu continuo muito inseguro, mas eu espero que vocês acompanhem e que gostem do processo, do canal, dos conteúdos daqui pra frente. Tem muito conteúdo que eu prometi antes de sofrer esse burnout e que eu não esqueci. Já vem vídeo de Semantic Error, tanto um do manhwa quanto um do drama. Depois que a novel sair, a gente faz da novel. Eu quero escolher uma maneira legal de trazer a novel de Modal Zushi, que a New Pop tá trazendo aqui pro canal também. Quero produzir conteúdo de outros BLs, né? Eu prometi Dangerous Convenience Store. Tem outros conteúdos que eu gostava muito de produzir, que eu quero voltar, como os animes pra Fujoshi do começo da temporada, as listas de BL. Então são coisas que eu gosto muito, são muito legais de produzir e que me fazem falta, assim. Então eu quero trazer tudo isso de volta, né? Melhorar um pouco o meu processo de criação para entregar o melhor para vocês e poder voltar a me divertir e gostar muito de fazer isso. Então eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem, se divirtam e que a gente possa entender junto que realmente essas pausas no processo, elas são comuns, elas fazem parte e elas são muito importantes em algum momento, né? Tipo, a minha questão foi poder lidar com esse problema no meu olho e com essa questão de autoestima, afinal de contas eu falo pra câmera o tempo inteiro, mas cada um pode ter uma pausa por uma questão diferente ao longo do processo e elas precisam acontecer e elas têm que acontecer de maneira saudável. Infelizmente eu não consegui preparar conteúdo para que essa pausa acontecesse, como algumas pessoas fazem, né? Eu produzo tudo literalmente sozinho, então... mas aconteceu, e agora tá tudo bem. Então eu não espero que tenham gostado do vídeo, porque ele foi basicamente um desabafo. Muito obrigado pra quem continua apoiando o canal, eu espero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, espero trazer um conteúdo bem da hora pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!